Oi, 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 galerinha. Boa noite. Estamos ao vivo. Hoje não é segunda-feira, mas teremos live. Bom, é o seguinte. Na segunda-feira a gente não conseguiu ter live, porque eu estava em reunião na faculdade. Por isso que eu adiei para hoje, quarta-feira, né? Pra gente não ficar sem nossa live aí de toda semana, né? Então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre como que é a consulta no dentista, principalmente a primeira consulta no dentista, né? Vamos falar um pouquinho mais sobre isso. E aí eu queria saber de vocês, quem é aqui que já foi num dentista e que fez ali, né, aquela... a gente não pode nem chamar de consulta, aquela avaliação grátis ali de 5 minutos, que mal olhou a boca, pronto, e já saiu com um papelzinho na mão, né? Então, é disso que a gente vai falar hoje, de como que deve ser, de fato, uma consulta no dentista, quais são os problemas que isso pode trazer, quais são as vantagens, né? Mas, basicamente, falar como que eu faço a minha, né? Não é que eu vou falar pra vocês, por exemplo, como deve ser, mas não quer dizer que tenha que ser igual, tá? Mas eu vou contar um pouco da minha experiência pra vocês também. Então, se vocês conhecem alguém que queira saber como que funciona, se já teve algum problema com o dentista, algum problema de consulta, né? Envia aí pra todo mundo pra gente poder bater esse papo aqui hoje. É uma conversa mais rápida. Mas aí tem um aviãozinho aqui embaixo, assim, ó. Envia pra galera aí, chama todo mundo aqui pra gente poder conversar um pouquinho sobre isso. Bom, é o seguinte. Por que eu vim falar tanto de primeira consulta, né? Qual o motivo da gente ficar falando de primeira consulta no dentista? É o seguinte, eu sou dentista há 7 anos, né? E de lá pra cá eu já passei em alguns locais, já tenho meu consultório hoje em dia. Eu sou professora na faculdade, dentro da clínica, né? Sou professora de clínica mesmo da faculdade, então com atendimento direto para os pacientes. Eu já passei por clínica popular, já passei por PSF, né, o postinho de saúde. Então eu tenho alguma coisa ali para poder falar e ver, comparar ali as diferenças dos atendimentos, de tipos de consulta e, claro, com as coisas que a gente vai estudando no dia a dia, né? Bom, geralmente é o seguinte, quando um paciente ele procura um dentista, na maioria das vezes, é porque ele tá com algum problema, né? Que ele quer resolver. Sei lá, um dente meu quebrou, eu tô com dor de dente, tem um dente aqui que tá me incomodando e tudo mais. Só que quando o paciente ele procura, ele tá interessado em resolver apenas aquele problema, né? E aí a gente já começa com um problema. Porque quando ele vai procurar, ele tá procurando para resolver aquele problema, porque é um problema que ele tá... Que começou a incomodar ele na hora. Acontece que pode ter muitas outras coisas dentro da boca que está acontecendo que o paciente não faz ideia, né? E aí, quando ele vai perceber, já passou muito tempo e já perdeu. Ou já perdeu o dente, já teve um problema muito maior. Então, para começar, a primeira consulta odontológica ela é importante para isso, né? Não para só descobrir o que o paciente está querendo resolver, né? Para poder resolver apenas aquilo ali que está incomodando. É pra gente poder descobrir se tem alguma coisa errada ali e, se não tiver, manter aquilo ali, né? Então, como que funciona essa primeira consulta? No caso do paciente ficar só procurando para poder resolver esse tipo de coisa, isso é muito cultural também. Porque existem muitos dentistas, existem muitas clínicas que elas, de fato, atendem esses pacientes apenas para resolver esse problema. E eu não estou dizendo que isso não deva acontecer, tá? Mas eu, Indiara, como eu atendo o paciente como um todo e não só aquilo que ele quer resolver, na minha cabeça não entra que eu vou atender o paciente para resolver apenas aquilo, né? Quando eu falo de resolver apenas aquilo, eu tô dizendo o seguinte, digamos que um paciente me ligou e falou assim, Indiara, quebrei o dente. Aí ele vem aqui no consultório, eu vou, olho só aquele dente, falo o que ele tem que fazer, resolvo e tchau. E esqueço todo o resto. A gente não pode esquecer todo o resto, né? Porque realmente pode dar alguma coisa. Então, vamos lá. Como que seria uma consulta ideal? E ali eu já corto de cara essa história de avaliação grátis, essa história de avaliação de 5 minutos. O que seria essa avaliação de 5 minutos?
para quem tá aí que não tá conseguindo entender. Seria, por exemplo, entrar ali num consultório, o cara te coloca na cadeira, o dentista te coloca na cadeira, abre sua boca, começa a anotar aqui num papelzinho. Então, você tem uma cárie, você tem um canal para fazer, você tem uma limpeza para fazer, e aí custa X. Toma, e entrega o papelzinho para ele. Isso seria uma avaliação de 5 minutos, uma avaliação gratuita. Ou até paga, enfim. Mas é que eu tô falando de avaliação de 5 minutos. Uma consulta odontológica, gente, não é isso, tá? O que seria uma consulta odontológica? Primeira coisa, quando um paciente ele chega num consultório, e aí, assim, todo mundo faz muito essa analogia, mas não tem muito pra onde correr, né? Se bem também que não tem médicos assim, não são todos os médicos que trabalham dessa forma. Mas, por exemplo, quando você vai no médico, o médico ele vai te examinar, ele vai pedir exames, tá certo que tem médico ali que vai te atender ali por 5 minutos e tudo mais. Mas quando a gente vai no dentista, a gente precisa, antes de abrir a boca do paciente, sabe, e começar a contar cárie, começar a ver dente apenas, a gente precisa sentar frente a frente com o paciente e conversar com ele, o que a gente chama de anamnese, né? O que seria essa anamnese? Seria uma entrevista com o paciente. Então, por isso que eu tô falando de primeira consulta. O paciente está vindo ali pela primeira vez com você, não te conhece, nunca te viu na vida, você nunca viu esse paciente, você não sabe nada da vida dele. Então, você vai sentar com ele e vai fazer essa anamnese, né? Você vai meio que fazer uma entrevista com ele. Não é entrevista de perguntar assim, e aí, fulano, o que você faz? Você namora? Você é casado? Você não sei o quê? Não é isso. Eu quero saber, é claro que tem algumas perguntas assim também, porque interfere, tá? Vou dar exemplos pra vocês. Mas essa anamnese, eu queria saber da história da vida dele, né? Só que antes de eu chegar na história da vida dele em relação à saúde, eu preciso saber o porquê ele me procurou, o porquê ele sentou na minha cadeira para poder, porque ele quis vir ao dentista. Então, a primeira coisa que a gente pergunta é, tá, você me procurou para quê? O que você quer resolver? Porque de repente ele vira para mim e fala assim, então, Indiara, eu tô com um dente muito amarelo e eu queria muito fazer um clareamento. Se eu simplesmente ignorar todo o resto, eu posso pegar um papelzinho e falar, então, o clareamento é assim, assim, assado, custa tanto e pronto. Só que se eu não examinei a boca dele, eu não sei se ele está apto para fazer um clareamento, que consulta que foi essa? Então, nessa primeira consulta, nessa parte de anamnese, eu preciso saber primeiro o que ele quer resolver. A partir do momento que eu sei o que ele quer resolver, eu vou unir o que ele quer resolver com o estado atual de saúde dele, né? Então, ali que eu vou perguntando pra ele, eu perguntei o que ele quer resolver, eu começo a perguntar se ele tem algum problema de saúde, se ele toma algum remédio, se é gestante, enfim, tem uma infinita, tem uma variedade de perguntas que a gente faz, justamente pra gente poder conhecer esse paciente, né? Porque isso tudo vai influenciar lá na hora do tratamento. Exemplo, um paciente, ele é diabético, mas ele é diabético controlado. O fato de ele tomar remédio, ele acha que ele está 100% saudável. Mas se eu for fazer uma cirurgia nele, eu preciso saber disso. Eu preciso saber qual que é o remédio que ele toma. Eu preciso saber quanto tempo que é esse remédio que ele toma, porque isso vai influenciar lá na hora da cirurgia, entendeu? O paciente está grávido, eu preciso saber se ela está grávida, né? Se tem a possibilidade dela estar grávida. Então, todas essas coisas de saúde é no momento da anamnese que a gente descobre. Então, numa avaliação ali de 5 minutos, de só senta aqui e abre a boca, a gente não consegue saber. De fato, a gente não consegue saber. Então, a gente precisa desse tempo ali para anotar tudo mais e saber da vida do paciente, certo? A partir daí, que eu já sei da vida dele, que ele me contou, e claro, o paciente pode mentir também, tá, gente? Ele pode estar contando mentira pra você. Isso é importante ressaltar, porque o paciente ele pode mentir para você, mas depois tem um documento que ele assina contando que aquilo ali tudo é verdade e tudo mais, porque você vai tomar decisões no tratamento dele baseado no que ele está te falando também, claro, nas informações que ele está te falando e nas informações e no que você está vendo também na hora de examinar, né? Mas, por exemplo, ele vira pra você e fala que não toma nenhum remédio e de repente ele toma um remédio lá escondido que pode dar alguma alteração aqui no tratamento, entendeu? Então, a primeira parte é essa de anamnese. Na segunda parte, aí sim, a gente vai sentar o paciente na cadeira,
para poder examinar esse paciente. E esse exame, ele não é só contar dente, né? A gente examina também a parte de fora do rosto, se está tendo alguma simetria, se esse paciente tem alguma dor na articulação, alguma dor na face, como que tá os lábios desse paciente, se tem alguma ferida, alguma coisa. Então a gente faz todo o exame. Dentro da boca também, não é só dente, a gente examina lábios, examina tudo que tem ali dentro da boca desse paciente, né? Para poder ver se tá tudo certo, se tá tudo saudável, se tem alguma alteração ou não. Outra coisa também que é comum a gente fazer, na verdade assim, é comum comigo aqui no consultório, eu não sei de outros dentistas que fazem, a não ser dentistas que trabalham com cirurgia. Mas outra coisa que eu costumo muito fazer aqui é examinar os sinais vitais do paciente, né? A pressão arterial dele, a glicose, a saturação, a glicemia. Tem muitos pacientes que chegam no consultório, e eu lembro disso muito bem no postinho de saúde, tinha muito paciente que era hipertenso e não fazia ideia que tinha pressão alta. Paciente que tinha diabetes e não fazia ideia que tinha diabetes. E a gente conseguia descobrir por conta desses exames que são feitos na primeira consulta do dentista, né? Então, beleza. Aí sim, depois que eu examinei esse paciente, que eu vi ali como que tá, tem uma coisa que pode agravar nesse exame, que é a higiene do paciente. Então, de repente, é um paciente ali que tem muito tártaro, que tem muita placa, que já perdeu alguns dentes e que tá difícil eu examinar, né? Porque o que seria aquela avaliação ali de 5 minutos, né? O que seria um paciente falar assim, então, tô precisando de uma avaliação. É o dentista ir examinar ele, né? Pra ver o que tem pra tratar. Se tá tudo certo e se não tiver certo, o que tem pra tratar. Só que acontece, gente, que quando você vai no dentista e esse paciente, né? Quando eu vou examinar um paciente e tem muito tártaro, tem muita placa, eu não consigo dizer pra ele o que tem ali pra tratar. Porque imagine ali que eu tenho um dente coberto, eu tô aqui com os dentes da boca do paciente, tá aqui coberto de tártaro e tudo mais, eu não consigo saber se tem cárie aqui, porque tem tártaro, tem sujeira aqui em cima. Então é por isso que aqui no consultório, acho que tem mais de um ano já que eu adotei isso, que todas as minhas consultas têm a prevenção junto, né? Que é o que vocês costumam chamar de limpeza. Por quê? A partir do momento que eu limpo tudo, que eu consigo visualizar tudo, eu consigo dar um plano de tratamento melhor para o paciente. Eu consigo virar para ele e falar assim, olha, agora que eu limpei tudo, realmente tem aqui, ó, tem uma lesão de cárie aqui eu achava que tinha uma lesão, mas não era, que tá tudo certo, sabe? Então a gente consegue examinar melhor e dar um plano de tratamento mais fiel para o paciente. Não sei se vocês já ouviram falar, que acontece muito dos pacientes irem no dentista e falar assim, você tem 15 cáries. Aí chega no outro e fala, mas você não tem nenhuma. Aí tem duas partes, né? Ou porque o dentista não soube examinar mesmo, que tava tudo muito sujo e tudo mais, ou então porque ele mentiu mesmo para poder pegar dinheiro do paciente. Mas o que acontece é que só abrir a boca e dar uma olhadinha muito rápida, a gente não consegue ver muita coisa, né? É muito dente, gente. Só pra você ter ideia, eu tô falando só de dente, eu não tô falando de lábio, de bochecha, eu não tô falando de nada disso. Um paciente normal, ele tem 32 dentes. Imagina vocês examinarem 32 dentes assim, rapidamente. E sem passar fio dental, porque fio dental é uma forma de diagnóstico também, de saber se tem alguma coisa errada ou não, né? Imagina você ali examinar aquele tanto de dente de forma muito rápida. Alguma coisa vai ficar para trás. E aí é muito ruim também você ficar falando pro paciente, por exemplo, então, fulano, hoje você tem isso para tratar. Aí no dia que você vai tratar, daqui a pouco aparece mais um monte de coisa. O paciente fica assim, poxa, mas eu já vim aqui, você olhou e toda hora tá aparecendo alguma coisa? Se toda hora tá aparecendo alguma coisa, é porque não foi examinado direito, entende? Então, por isso que esse exame físico ali, esse exame clínico, minucioso no paciente, principalmente após a prevenção, porque durante a prevenção, é por isso que eu chamo de prevenção, eu não estou só limpando, eu estou examinando, virando o dente de cabeça para baixo, procurando o que tem de errado ali nele, né? Uma outra coisa que eu gosto muito de fazer aqui no consultório, e que eu costumo ensinar isso para os meus alunos na faculdade também, é fazer o registro de fotos. Então, antes de eu examinar o paciente, na hora que o paciente sentou na cadeira para eu examinar ele, eu faço o registro de fotos. Então, eu tiro foto de tudo quanto é ângulo de dentro da boca, para depois eu mostrar para ele como que ele chegou,
e depois do tratamento, né? Porque às vezes o paciente ele não enxerga mesmo. É uma forma de você conseguir educar o paciente. Pra mim aqui também é muito bom, porque eu consigo mostrar pra vocês aqui na internet, já que eu tô aqui trabalhando com isso também, e eu consigo mostrar pros alunos também na faculdade. Mas falando só aqui entre profissional e paciente, essa parte de fotografia é muito legal. Porque você tira a foto e depois você mostra pra ele. Olha como é que você chegou aqui. Tá vendo essa parte aqui? Isso aqui era tudo tártaro, aquela pedrinha que fica grudada. Olha agora como que tá. Olha como sua gengiva tá saudável agora, né? Ou quando são tratamentos mais longos. Então, já é praxe meu, que já é protocolo meu. Da primeira consulta, eu fazer esse registro de fotos. Aí, deixa eu minha colinha aqui pra eu não perder o raciocínio aqui, né? Então aí, gente, depois disso, que eu conversei com o paciente, sei o que ele quer resolver, né? Sei a queixa dele, o que tá incomodando ele. Já examinei ele, já conversei com ele, já sei toda a história da vida dele, fiz a prevenção, examinei a boca dele toda. Agora sim eu sei o que ele precisa tratar. Se ele tem alguma coisa para tratar. E se o que ele tem para tratar é justamente aquilo que ele quer resolver. Então vamos voltar lá no caso do clareamento. O paciente chegou aqui, ele quer resolver, ele quer fazer um clareamento. Só que aí, quando eu fui examinar ele tem dente que tá com cárie, ele tem a sua gengiva muito inflamada, que precisa de tratamento. Não quer dizer que ele não vá poder fazer o clareamento. Só que aí é a hora de explicar para ele. Fulano, você pode fazer o clareamento, só que antes você precisa cuidar da sua saúde, a gente tem isso para tratar. Depois a gente faz o clareamento, entendeu? Porque senão a gente fica fazendo coisa errada. Como é que eu vou falar, não, mas o que ele quer é o clareamento, então vamos fazer o clareamento. Sim, vamos fazer o clareamento, só que depois de tratar o que tiver que ser tratado, tá? Não é sempre assim, é claro que a gente vai dar ouvido ao que o paciente quer, mas nem sempre o que ele quer tem que ser prioridade no momento. Porque a gente está falando de saúde, gente. Então, quem estudou bonitinho foi a gente, né? Nós dentistas, para poder mostrar para ele qual que é a melhor opção de tratamento. E, claro, sempre casar o que precisa ser feito com o que ele quer resolver. Então, aí é o momento que a gente passa o plano de tratamento. Olha, você precisa resolver isso, isso e isso. Ah, não tem nada para tratar, então ótimo, beleza. Daqui tanto tempo você vai retornar, né? Pra gente poder manter isso aqui e não ter nada, mais nada para tratar. Pra não aparecer nenhuma lesão de cárie. Nessa consulta também pode acontecer de eu precisar de alguns exames, né? Nem sempre dá para resolver tudo ali naquela consulta. Então, por exemplo, tem um paciente que chegou com um dente quebrado, né? Ele tá lá com um dente quebrado e eu preciso saber se aquele dente atingiu o nervinho ou não, né? Por exemplo, aqui, ó, eu tenho um dente saudável, certo? Quando eu abro esse dente aqui, ó, lá dentro, eu tenho um nervinho do dente aqui. Então, a depender de como quebrou esse dente aqui, eu tenho que saber se atingiu aqui ou não, ou se está muito próximo ou não. Então, seria a hora que, por exemplo, de eu pedir uma radiografia, porque somente aqui no consultório não deu para resolver, né? Não deu para poder chegar ali num diagnóstico e um tratamento. Então, será que eu vou ter que fazer só uma restauração? Será que eu vou ter que fazer um canal? Será que eu vou ter que fazer uma peça nesse dente? Então, aí eu preciso de um exame específico, no caso a radiografia. Então, é nessa consulta também que eu peço os exames radiográficos ou outro tipo de exame. Exemplo, o paciente quer colocar aparelho. Não tem como, gente, ele virar e falar assim, então, eu quero colocar aparelho, marcar uma consulta aqui e colocar o aparelho hoje. Tem que passar por essa primeira consulta, saber se está tudo certo, tratar o que tiver que tratar. Tem a indicação mesmo de aparelho? Tem. Então, aí a gente vai fazer todo o pedido dos exames, que seria aquela pasta, né? E ali nessa pasta, nesses exames, detectar o que precisa ser tratado, como que vai ser tratado. Então, qualquer tipo de exame também é pedido nessa primeira consulta, né? Em caso de crianças, por exemplo, crianças, a gente precisa ter um tempinho um pouquinho maior, criança, tempinho maior assim em contrapartida, porque criança, ela é rápida, então as consultas têm que ser rápidas com as crianças, né? Porque elas não têm muita paciência com as coisas também não. Mas também a gente precisa ter um pouquinho mais de paciência, porque a criança ainda é mais desconfiada, né? Ela precisa ganhar
como é que fala? Ela precisa ganhar uma confiança ali do profissional. Então, mais um motivo ainda que eu gosto de fazer a prevenção junta, né? Porque com a prevenção, querendo ou não, o procedimento que a gente faz. Então, o paciente ele se sente mais seguro, saber se a mão dela é leve, se não é, se ela faz o procedimento direito, se eu gostei dela, se eu não gostei, entendeu? Então, por isso eu gosto mais um motivo de ter a prevenção junto da primeira consulta, porque aí é um procedimento que a gente faz, vai ter benefícios ali no plano de tratamento, porque eu vou estar conseguindo examinar tudo de forma efetiva. E para as crianças eu consigo ter essa questão eu consigo ganhar um pouquinho da confiança dela, né? Então, é isso que funciona a primeira consulta. Você saber pegar o paciente como um todo. Isso não sou eu que faço diferente, tá, gente? Isso aqui é o que deveria de todos os dentistas fazerem. Pegar um paciente e atender ele como um todo, não só aquele dente que vai resolver, né? Resolver tudo que tiver que resolver, e se não tiver nada para poder tratar, dar orientações, explicar como que vai funcionar, o que vai acontecer daqui para frente se não vier no dentista certinho, né? Tá, e aí? Não tem nada para tratar ou tratou tudo, como é que faz no retorno do paciente? Porque eu tô falando de primeira consulta, né? E quando tiver o retorno dele, vai ter que passar por tudo isso de novo? Geralmente sim, só que aí é um pouquinho mais enxuto, porque ao invés de a gente começar tudo do zero, a gente vai estar atualizando aquelas informações que a gente teve ali, mas de certa forma, porque como eu já tenho um histórico ali do paciente, então quando ele veio eu já sabia o que tinha para tratar, quando ele voltar para uma consulta de retorno, eu já tenho meio caminho andado, mas isso não significa que eu não vá examinar de novo, que eu não vá fazer anamnese de novo, só que agora eu vou fazer atualizações de dados, né? Eu já tenho mais ou menos ali como que eu já tenho fotos de quando ele veio, eu já tenho o histórico dele de quando ele tava, se ele tava com o dente quebrado, se ele não tava, se a gengiva dele tava saudável, se não tava, né? Então eu já tenho um histórico ali dele, porque ele já veio comigo, então eu só vou atualizar aquilo ali, né? E o paciente vai me contar se aconteceu alguma coisa nova nesse período. E qual que seria, então, esse tempo de retorno, né? O paciente veio, tratou o que tinha que tratar, ou não tinha nada para tratar, mas com quanto tempo que ele volta? Sabe aquela história de que, você precisa voltar de 6 em 6 meses no dentista? Eu não oriento os pacientes dessa forma, porque 6 meses, gente, dá tempo de acontecer muita coisa, tá? Eu já vi pacientes aqui no consultório de não ter nada na boca e voltar com 6 meses com lesão de cárie. E olha que nunca teve lesão de cárie. Meu sobrinho, por exemplo, é um desses. 14 anos sem nada na boca, acompanhando comigo, com 4 meses o menino voltou com lesão de cárie. Como é que pode um negócio desse? Então, 6 meses dá tempo de acontecer muita coisa. Geralmente, o que eu indico para os pacientes é que venham pelo menos de 4 em 4 meses, tá? Mas isso é muito individual, isso vai muito de cada paciente, porque de como que tá a condição daquele paciente, a condição médica dele também, né? Por exemplo, uma paciente gestante, ela precisa vir com mais frequência, uma paciente diabética precisa vir com mais frequência, uma criança precisa vir com mais frequência, né? Mas geralmente é 4 meses. Se tiver com mais frequência, às vezes todos os meses, de 2 em 2 meses, mas 6 meses jamais, tá? 6 meses dá tempo de acontecer muita coisa. Então é isso, galerinha. Espero que eu tenha esclarecido aí como que funciona uma primeira consulta em um dentista, né? Para que você, paciente, se sinta tranquilo em estar realizando o seu tratamento, se sinta tranquilo de que realmente está sendo examinado tudo da forma correta, como um todo, né? E não só ficar contando o dente, olhando para dente, depois, na hora que descobrir alguma coisa, a bomba já explodiu, tá certo? Muito obrigada aqui pela presença de vocês. Semana que vem, não sei se eu vou conseguir fazer na segunda-feira de novo, mas se eu não conseguir fazer na segunda, a gente remarca e faz durante a semana, tá? Beijo, boa noite, obrigada e até mais. Como é que eu desligo?